No Recife, as ruas estão sempre lotadas de carros e estacionar nas principais vias vem se tornando um desafio. Pensando nisso, o vereador Carlos Gueiros apresentou um projeto que disciplina o estacionamento de veículos no Recife. E ele conversa com Éden Pereira sobre o assunto no Ponto de Vista de hoje. Pois é, Mac Costa, daqui a pouco haverá uma audiência pública aqui na Câmara Municipal e a gente vai conversar agora com o vereador que é autor do projeto que vai ser discutido nessa reunião pública, aliás, nessa audiência pública, e ele é também autor do requerimento que propõe audiência pública. Estou falando do vereador Carlos Gueiros. Vereador, muito bom dia. De que vai tratar essa audiência pública? Olha, nós tivemos a autoria de um projeto que foi votado em primeira discussão. E antes da segunda discussão, os colegas vereadores me pediram para fazer uma audiência pública para que a gente pudesse ouvir mais a sociedade e não fosse só um projeto do Legislativo fechado. E o que é que esse projeto prevê? Nós estamos vendo a cidade do Recife com o sistema viário tomado por veículos que estão sendo estacionados ao longo de meio fio. Ora, autorizado como oficial do governo dentro do ISAC, que tem a renda para o Instituto, ora, com os franelinhas tomando conta, mas o fato é que o sistema viário, uma rua que tem, por exemplo, 4 faixas, muitas vezes 2 são tomadas com estacionamento de um lado e do outro do meio fio. E aí nada se faz, porque se diz, olha, nós estamos preparando, a prefeitura está preparando um plano de mobilidade. Eu vi o governo João da Costa, por exemplo, preparando esse plano de mobilidade juntamente com a Câmara durante 4 anos, terminou e o plano de mobilidade não saiu. O atual prefeito está voltado para fazer esse plano de mobilidade. Mas quando é que ele vai ficar pronto? Então a gente precisa fazer alguma coisa para que o sistema viário esteja disponível ao tráfego. E o que nós vemos nas grandes ruas, nos grandes corredores, é ele interrompido. Então, o que o projeto prevê é que a autoridade de trânsito não poderá permitir o estacionamento ao longo do meio-fio, dos 2 lados, quando a via for, por exemplo, mão dupla. Só poderá permitir o estacionamento em um lado quando a via for mão única. E em vias de corredores principais, ele não poderá permitir. Você já imaginou, por exemplo, no Agamenon Magalhães, a permissão de estacionamento ao longo do meio-fio? Seria um absurdo. Você já pensou a permissão do estacionamento, por exemplo, ao longo de toda a Avenida Boa Viagem, de toda a Conselheiro Aguiar, como acontece o estacionamento de um lado, quando aquilo é um grande corredor de transporte? É isso que o projeto prevê, é alguma coisa. Sabe por que a gente tem que fazer alguma coisa? Porque o ideal, o ótimo, é o inimigo do possível, do necessário. Então, há necessidade de se fazer alguma coisa. E é isso que o projeto prevê e nós vamos discutir. Se a sociedade concorda comigo, a gente vai em frente. Se a sociedade não concorda, nós estamos aqui para fazer aquilo que a maioria do povo pensa, porque nós não somos o dono da verdade, nós temos que ser representantes do pensamento do povo do Recife. E com relação às vias, que já existem estacionamentos, ruas, em vários bairros da cidade, o projeto prevê alguma tomada de medida nesse caso? Não, o projeto diz que a autoridade de trânsito só poderá permitir naquelas condições. Então, entrando em vigor, o governo vai fazer um decreto regulamentador e ele vai dizer, da agora por diante eu não permito. E o que foi permitido, nós vamos estudar aquilo que vai ser desfeito. É isso que o projeto diz, não é abrupto de uma hora para outra. Vai apenas disciplinar, vai ordenar, dizer como ele vai proceder. E ele então vai proceder contanto que não haja transtorno, que não haja tumulto. Mas a partir daí ele já não poderá conceder mais. Vereador, o seu projeto está em tramitação e ele já recebeu algum parecer das comissões? Já recebeu, ele já foi votado em primeira votação, em primeira discussão. E antes da segunda discussão,
Então foi solicitado aqui no plenário que a gente fizesse essa consulta através de uma audiência pública, para então, depois disso, ele voltar à pauta de votação. Quem o senhor convidou para essa audiência pública daqui a pouco? Olha, eu estou convidando a sociedade recifense de um modo geral e convidamos todas as entidades representativas que têm direto ou indiretamente interesse no assunto. Então, os órgãos gestores de trânsito do Estado e do município, a universidade que trata também do assunto de transporte, as associações de táxi, as associações de ônibus, as associações de transporte complementar, ou seja, de todos os meios de transporte público. E aqueles que quiserem vir, são todos os interessados. Um projeto como dessa magnitude que tem o seu, que vai afetar e creio que melhorar a qualidade da mobilidade aqui no Recife, ele já votado em primeira discussão, ele pode ainda sofrer alguma alteração com essa audiência? Pode até ele ser votado definitivamente, ele pode sim sofrer alterações. Agora, essa audiência pública, ela é mais para legitimar o processo de formas que, ao chegar para a sanção do prefeito, se ele foi também aprovado em audiência pública ou foi melhorado com alguma sugestão, o prefeito não vai ter outra saída senão sancionar, tornar lei. É também para auxiliá-lo essa audiência. Então, todas as pessoas, todos os cidadãos que estão nos ouvindo podem comparecer hoje à Câmara? Não só podem, porque aqui é o lugar do povo, as portas são abertas, porque é uma audiência pública, ou seja, é uma reunião em que o povo está sendo chamado. Então, ele não só pode, como deve vir aqui dar a sua opinião. Porque, afinal de contas, nós fazemos a legislação para esse público. Não é ele que vai ter as consequências benéficas ou maléficas, vai cair sobre ele. Então, ele é bem-vindo e nós estamos com as portas abertas e ávidos por colher as informações. O TV Câmara também vai acompanhar. Muito bom dia, vereador, e obrigada por participar. Muito bom dia e aguardo todos daqui a pouco, às 9 horas. Mark Costa, é com você.